Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo numa verdadeira investigação técnica. Um estudo de caso sobre a falha de um material de altíssima performance num componente crítico de aviação. É uma história que mistura metalurgia, química e um trabalho de detetive em escala microscópica para desvendar um problema que não deveria de jeito nenhum estar acontecendo. O nosso caminho aqui vai ser dividido em 5 partes, bem metodicamente. Primeiro, vamos entender a gravidade do problema. Depois, vamos olhar em detalhes o processo de fabricação desse material. A partir daí, a gente começa a seguir as pistas forenses, do que se vê a olho nu até o nível atômico, para finalmente chegar a um diagnóstico preciso. E, claro, discutir o que foi feito para corrigir a rota. O problema todo começa com uma peça bem específica, os tubos de Bourdon. Eles são o coração de vários sensores de pressão em aeronaves. E o que estava acontecendo é que eles estavam simplesmente falhando em serviço, apresentando vazamentos. E, bom, nem preciso dizer que um vazamento num componente de aviônica é um risco que ninguém quer correr. E o que torna tudo isso ainda mais intrigante é o material usado. Não estamos falando de um aço qualquer, não. É o aço Maragem 18Ni250, uma superliga projetada exatamente para as aplicações mais exigentes, onde a falha simplesmente não é uma opção. Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, a resistência ao escoamento desse aço é de mais ou menos 1.700 megapascais. É uma resistência à deformação absurda. Então, a pergunta que ficava no ar para os engenheiros era: como um material tão robusto estava trincando em condições normais de uso? E essa é a questão central que vai guiar toda a nossa análise. O que poderia levar um material de elite a falhar de forma tão frágil? Como a gente vai ver, a resposta não estava no uso final da peça, mas sim nos detalhes quase invisíveis do seu processo de fabricação. Então, para começar a entender o que deu errado, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos olhar para como essa peça era feita. Porque muitas vezes a origem de uma falha não está no campo, mas sim na fábrica. Cada etapa é um ponto potencial de introdução de defeitos. Primeiro, só para a gente ficar na mesma página, o aço Maragem é especial. Diferente dos aços comuns, ele não ganha sua dureza pelo carbono. Ele passa por um tratamento térmico chamado envelhecimento, que cria umas partículas minúsculas na sua estrutura interna, e são elas que dão a essa liga suas propriedades mecânicas excepcionais. O processo de fabricação é uma verdadeira coreografia. Envolve usinagem, vários tratamentos térmicos e uma etapa bem interessante de preenchimento do tubo com uma outra liga metálica só para ele não amassar na hora de ser curvado. Cada uma dessas 6 etapas tem que ser perfeita. A investigação ia mostrar que uma delas não foi. Ok, com o processo de fabricação mapeado, os investigadores começaram o trabalho de detetive, sabe? A análise partiu do que era visível na superfície e foi mergulhando cada vez mais fundo até chegar na escala dos grãos do metal, na própria fratura. A primeira pista, ainda na superfície, foi a cara das trincas. Elas eram ramificadas, se espalhando em várias direções. Essa morfologia já acende um alerta. Geralmente ela não sugere uma simples falha por sobrecarga. Ela aponta para algo mais complexo, como um mecanismo de fratura ajudado pelo ambiente. E aí, pessoal, veio a descoberta que mudou o jogo. Olhando a parte de dentro do tubo com um microscópio eletrônico de varredura, o famoso MV, eles encontraram resíduos. Resíduos daquela liga metálica que era usada para preencher o tubo lá na etapa 3. Ou seja, a limpeza na etapa 5 tinha falhado. Para ter certeza absoluta do que era aquela sujeira, eles usaram uma técnica chamada EDX, que basicamente te diz quais elementos químicos estão ali. E o resultado foi batata. Encontraram bismuto e estanho, que são da liga de preenchimento. E mais, acharam também enxofre e resíduos de carbono do óleo usado no processo. O cenário era uma contaminação química complexa bem na superfície interna do tubo. Beleza, tinha contaminação dentro do tubo, mas a trinca começou lá mesmo. Para tirar a prova, eles terminaram de quebrar um dos tubos e analisaram a superfície da fratura. E estava claro, a trinca nasceu na superfície interna e viajou para fora. Isso direcionou todos os holofotes para as condições ali dentro, exatamente onde a contaminação estava. E aí, com um zoom muito potente, veio a pista final, a mais importante. Era como se a fratura tivesse deixado uma assinatura. Ela não rasgava os grãos do metal, não. Ela viajava entre eles, seguindo o contorno de cada grão. E esse é um padrão muito, muito específico.
Esse caminho da trinca é o que a gente chama de fratura intergranular. Imagina que o metal é um muro de tijolos, que são os grãos. A fratura não quebrou os tijolos, ela passou pela argamassa que une eles. Isso indica que a cola entre os grãos estava enfraquecida. Saber disso é fundamental para achar a causa do problema. Então, vamos juntar as peças. A gente tem a contaminação interna, a gente sabe que a trinca começou por dentro e a gente tem a assinatura intergranular. Com tudo isso na mão, o quebra-cabeça começou a fazer sentido e os investigadores puderam finalmente diagnosticar o mecanismo de falha. Basicamente, havia dois suspeitos principais na mesa. O primeiro era a fragilização por metal líquido, onde a própria liga residual teria atacado os contornos de grão. Mas, quando analisaram a superfície da fratura, não acharam vestígios da liga ali. Hipótese descartada. Já o segundo suspeito, a fragilização por hidrogênio, se encaixava como uma luva em todas as evidências: a corrosão, a origem interna e, o mais importante, a fratura intergranular. Certo, mas de onde veio esse hidrogênio? A resposta, e isso é fascinante, está na eletroquímica. Aquela contaminação toda criou uma espécie de pilha, uma mini bateria microscópica na superfície do aço. O contato entre os diferentes metais, na presença de qualquer umidade, gerou uma corrente elétrica que começou a alimentar um processo de corrosão. E essa pilha microscópica iniciou uma reação em cadeia devastadora. Primeiro, a corrosão começa a criar pequenos buracos no aço. Essa mesma reação química libera hidrogênio, mas na sua forma atômica, bem pequenininha. E aqui entra o vilão secundário: o enxofre. Ele impede que esses átomos de hidrogênio se juntem para formar um gás inofensivo. Em vez disso, ele os empurra para dentro do aço. Lá dentro, o hidrogênio migra para os contornos de grão, enfraquecendo-os até o ponto em que eles não aguentam mais a tensão e trincam. Mas, claro, descobrir o culpado não resolve o problema. A parte mais importante de uma análise de falha como essa é usar o conhecimento adquirido para implementar ações corretivas e garantir que isso nunca mais aconteça. A conclusão oficial da investigação, nas palavras do próprio autor do estudo original, não deixa nenhuma dúvida. Ele diz que a falha foi causada pela fragilização por hidrogênio, que por sua vez veio da corrosão. E a presença dos restos da liga metálica foi o que acelerou todo esse processo de corrosão. Com o diagnóstico em mãos, a resposta foi um pente fino completo no processo de fabricação. Os procedimentos de limpeza foram melhorados, foi criada uma inspeção obrigatória com uma microcâmera para garantir que o tubo estava limpo por dentro e os tratamentos térmicos passaram a ser feitos em vácuo. Basicamente, cada vulnerabilidade que a investigação apontou foi sistematicamente eliminada. E este caso todo nos deixa com uma reflexão poderosa. Quantas falhas críticas em sistemas complexos nascem de um único detalhe microscópico que foi negligenciado? A lição aqui é clara. Na engenharia de ponta, a confiabilidade de um componente macroscópico depende fundamentalmente da atenção aos detalhes na escala micrométrica. A limpeza e o controle de processo não são apenas boas práticas, são a base da integridade estrutural.